Olá, farei um breve resumo do artigo cujo título é o aumento da produtividade de biscoito creme crack através da melhoria no processo em uma indústria alimentícia. Essa apresentação ela vai ser de forma bem resumida, então, se vocês quiserem ter acesso a mais informações sobre esse estudo, esse artigo está disponível no capítulo 13 do livro Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos, que é uma coletânea de pesquisas acadêmicas, então vale a pena vocês conferirem esse artigo mais a fundo, com todos os detalhes. Eu sou Mônica Albuquerque, sou tecnóloga em alimentos e especialista em gestão da qualidade e segurança dos alimentos. Então, a fabricação de biscoito, ela constitui um setor substancial da indústria de alimentos, é firme em todos os países industrializados e está se expandindo mundialmente. A produção de biscoito, ela abastece tanto o mercado interno brasileiro quanto o externo, exportando para cerca de 120 países. Então, o controle de qualidade em processos, ele permite fazer alterações de melhoria quando identificado um problema, melhorando seu desempenho, pois são esses que garantirão a sua permanência no mercado. A melhoria também é um dos fatores que determinarão os lucros da empresa, pois ajudará a diminuir os desperdícios, sejam eles ao longo do processo ou no produto final. Então, as empresas que estão em crescimento, desenvolvimento, então essas perdas, elas podem ser as principais causas da redução da lucratividade. Então, há essa necessidade de eu conhecer todo o meu processo produtivo, a fim de minimizar as oscilações que venham me causar essas perdas. Então, de acordo com Carvalho e Palladini, para que seja possível uma gestão dos processos de maneira correta, é necessário, inicialmente, a realização de um mapeamento desse processo. Então, esse tipo de ação, ele ajuda a conhecer melhor os processos, com maior detalhe de tudo que ocorre durante a etapa da produção de algum serviço ou produto. Então, eu preciso conhecer e mapear todo o meu processo produtivo para mim minimizar as perdas e os desperdícios da minha linha de produção. Então, o objetivo desse trabalho foi o aumento da produtividade da linha de processamento do biscoito tipo creme crack através de melhoria no processo produtivo. Como forma de metodologia, foi realizado um diagnóstico inicial. Então, para avaliar essa baixa produtividade do biscoito creme crack, foi realizado um acompanhamento, né, nessa linha de produção, para verificar as possíveis falhas nessa etapa do processo produtivo, né? E, posteriormente, foi elaborado um checklist de acompanhamento para identificação dessas não conformidades nesse processo. A tipologia de pesquisa se caracterizou como uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Como instrumento de coleta de dados, foi realizado, né, o checklist. Esse checklist, foi elaborado o checklist. Esse checklist, ele tinha perguntas relacionadas à pesagem correta dos ingredientes, à montagem correta dos kits por fase do processo produtivo, fases do preparo da massa, tempo de mistura, a correta fermentação da massa, a laminação, as temperaturas do forno, o resfriamento do produto, o empacotamento e o peso do produto final. Teve alguns parâmetros que a gente não pôde especificar nesse checklist, porque são segredos industriais e devem permanecer somente para a empresa, né? Então, para que vocês entendam, todo o processo produtivo desse biscoito creme crack, ele é muito complexo. É um biscoito que a sua produção, né, cada massa tem duas fases. Tem a esponja e tem o reforço. E a fermentação total dessas massas, né, de cada massa, são 14 horas. Então, na esponja, eu tenho ingredientes X, né, preparo essa esponja, homogenizo e ela fermenta 10 horas. Posteriormente, após essas 10 horas, eu pego essa esponja e reforço com os ingredientes complementares dessa massa e ela fermenta mais 4 horas. Então, é um produto bem complexo, ele fermenta 14 horas, a primeira fase, que é a esponja, fermenta 10 horas, e a segunda fase, que é o reforço, ela fermenta 4 horas. Os dados quantitativos, eles foram coletados através do sistema interno da empresa e, posteriormente, foram organizados e tratados no banco de dados da Microsoft e eles foram expostos através de gráficos e tabelas. Então, sobre a aplicação desse checklist, então, esse checklist ele foi aplicado
num período de 48 horas, né, no acompanhamento da preparação dessas massas desse biscoito creme crack. Então, nesse período de 48 horas, foram analisadas, né, e aplicado o checklist em 64 massas, né? Então, foi acompanhado o processo das 64 massas, da produção dessas 64 massas. Então, aqui está todo o fluxograma de onde foi aplicado todo o checklist. Então, desde as pesagens dos ingredientes, do preparo das esponjas, a fermentação dessas esponjas, o reforço, a fermentação desse reforço, a laminação, corte e estampo, a cocção, resfriamento, empacotamento, a paletização e a expedição. Então, vocês conferindo lá o artigo, no capítulo 13, vai estar tudo bem descrito, todo esse fluxograma, porque a gente não vai ter tempo de detalhar todo esse fluxograma aqui nessa apresentação. Então, como resultado desse diagnóstico inicial, foi verificado que estava acontecendo problemas relacionados à qualidade dos biscoitos, que estavam influenciando diretamente o rendimento do biscoito produzido por produção, né? Então, de acordo com o levantamento, estava havendo essa diminuição da produtividade desse biscoito. Quais eram as perguntas desse checklist, né? Então, vocês vão entender melhor quando vocês lerem lá no artigo todo o processo, né, de produção dessas massas, desse biscoito. Então, tinham as seguintes perguntas. Os ingredientes são pesados de forma correta, sem excesso ou faltas, né? Com peso correto? Então, verificou-se que estava correto. Os ingredientes são separados por fase, esponja e reforço, que eu já expliquei para vocês que são as duas fases do processo de produção dessas massas. Então, a gente identificou que não estava conforme, porque era feito um kit só, com todos os ingredientes, e como eu havia explicado, a esponja pega certos ingredientes e o reforço ingredientes X, né? Então, era um kit só, então tinha um risco muito grande de o colaborador, na hora que estivesse preparando as esponjas, ele pegasse um ingrediente que fosse do reforço. Então, isso já causaria grandes perdas no meu processo. O preparo das esponjas está sendo feito conforme os padrões estabelecidos? Não. Por quê? Porque não tinha, como no item 2, eu não tinha os kits, então interfere no item 3, né? Então, eles não estavam sendo conforme os padrões estabelecidos. Segue-se o tempo de mistura corretamente das esponjas? Sim, né? Esse tempo de homogeneização dessa massa, ela é programada lá na batedeira, então, acontecia de forma correta. O tempo de fermentação das esponjas está sendo seguido corretamente? Não estava. Estava tendo um acúmulo de massas. Por quê? Cada massa tem que ser, a cada 22 minutos, tem que ser preparada uma massa para que ela atinja o tempo correto de fermentação. Então, ele preparava vários carrinhos, deixava lá vários carrinhos preparados, né? E não colocava logo para homogeneizar, para ele seguir para a fermentação. Então, o tempo era reduzido. O tempo de fermentação, no caso dessas massas, estavam reduzidas, que isso interfere lá na minha linha de produção. O preparo do reforço está sendo feito de forma correta, né? Sim, estava sendo feito de forma correta. Segue-se o tempo de mistura corretamente do reforço, como no item anterior, essa homogeneização ela é programada, né? Lá nas batedeiras, então era feito de forma correta. O tempo de fermentação do reforço está sendo seguido corretamente? Não, estava acontecendo o mesmo caso das esponjas. Então, estava se tendo um acúmulo de massas, né, a serem preparadas, e isso estava diminuindo a minha fermentação. A laminação das massas está acontecendo de forma adequada? Sim, estava acontecendo. As temperaturas das zonas do forno estão conforme os padrões determinados pela empresa? Não estava conforme. Eles estavam com uma deficiência no retorno da esteira desse forno, né? Quando ela tem que receber o biscoito, ela tem que estar bastante aquecida.
e esse retorno não estava bem aquecido. O tempo de resfriamento dos biscoitos está sendo suficiente? Sim, estava sendo conforme. No item 12, né, desse checklist, ele aborda a quantidade nos pacotes primários que a gente encontrou não conforme, né? E no item 10, ele falava da espessura do biscoito, né? Portanto, estava com a maior quantidade, fazendo com que os pacotes ficassem mais pesados, causando também a não conformidade no item 13, onde fala sobre o peso dos pacotes primários e, posteriormente, elevando as embalagens secundárias e terciárias abordadas no item 14 e 15. Para que vocês possam entender, como a gente viu as não conformidades na fermentação, então isso está relacionado, diretamente relacionado ao peso final do meu produto. Então, se o meu produto tem que pesar 400 gramas e ele está pesando 420, então eu estou entregando mais produto, né, do que deveria. Então, se cada pacote meu tem 20 gramas a mais, então no final do dia eu vou ter uma produção muito baixa, porque está tendo excesso de peso em cada produto, né, em cada pacote. Eu acho que dá para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer, né? Que eu estou vendendo um produto de 400 gramas, mas eu estou entregando 420. Então, quem está perdendo sou eu, a empresa, né? Sou eu que estou perdendo, porque eu estou entregando mais do que eu deveria, né? Então, isso vai influenciar no meu dia inteiro de produção. Naquela minha produtividade vai dar baixo. Se eu pegasse as 20 gramas a mais de cada pacotinho, daria vários outros pacotes de 400 gramas, né? Então, aí é onde a minha produtividade cai. Né? Então, não estavam conforme. Então, aqui eu trouxe um gráfico, desculpa, que era demonstrando a variação da produtividade desse biscoito. Aqui eu peguei um período antes, né, da gente aplicar as nossas ações corretivas. Então, dá para se observar que tem esse oscilação de produtividade, né? Tá baixo, sobe, outra produção baixa, né? Então, tava assim um modelo serrote, né? Esse intervalo aqui é do dia 25 de maio a 20 de julho. Então, com base naquelas não conformidades do nosso checklist, foi elaborado esse plano de ação. Então, as não conformidades, ingredientes em um único kit, sem separação por fase e sem identificação. Então, a ação corretiva foi proposta a compra de caixas plásticas, né, para a separação desses ingredientes de acordo com as suas fases e identificá-las. Então, o responsável, o setor de compra e o tecnólogo. Quando? Imediatamente. O preparo das esponjas e reforço de forma desordenadas, causando a redução do tempo de fermentação. Ação corretiva, o controle e o acompanhamento junto aos maceiros e o preparo das massas e o seu respectivo tempo de fermentação. Então, foi um treinamento, né? Quem era o responsável? O tecnólogo. Quando? Imediatamente. Então, a outra não conformidade é o forno com temperatura baixa na primeira zona, né? Que é aquele retorno da esteira do forno que estava abaixo da temperatura. Ação corretiva, instalação do sistema de pré-aquecimento na primeira zona do forno. E o acompanhamento e controle da temperatura, né, hora a hora. O responsável, a manutenção, né, pela ação corretiva na questão da temperatura da esteira do forno, e o forneiro para fazer o acompanhamento e o controle dessa temperatura. Então, a parte do pré-aquecimento, quando deveria ser corrigido imediatamente, e o forneiro fazer o acompanhamento e controle da temperatura a cada 30 minutos. E aqui, então após ter montado esse plano de ação, foi realizada uma reunião, né, junto com a diretoria, com o setor de compras, com a manutenção. Então, foi feita a cotação dessas caixas plásticas, né, e a manutenção sugeriu montar um pré-aquecimento nessa esteira,
né? Um pré-aquecimento para, já que ela retorna fria, então, quando ela for retornar, eu vou ter um pré-aquecimento para que ela esteja na temperatura desejada no início do forneamento. Então, após as reuniões, toda a instalação, toda a execução desse plano de ação, tem aqui um gráfico demonstrativo, né, do aumento e a estabilidade dessa produção, né, dessa produtividade, após essas ações corretivas. Então, a gente pode ver aqui que ela subiu, né, teve um dia de produção que ela até passou do padrão, né, da linha. Então, a linha ela tem um padrão de produção, de acordo com o peso da massa, peso do produto acabado. E a gente teve essa estabilidade, né, controlando todas essas ações, botando em prática todo esse plano de ação, a gente teve esse resultado, que vocês vão conferir bem mais detalhado lá no artigo. Então, o aumento dessa linha de produção foi de 0,69%, né? Que representa 1.600 kg de biscoito por ano. Então, corresponde a um ganho de 4 mil pacotes por ano, que rende financeiramente R$11.000 ao ano. Então, esse estudo ele foi vantajoso, pois o investimento que a empresa teve nessas ações corretivas foi correspondente a apenas a R$8.000, né? Em um ano de produção, seguindo essas melhorias propostas, né, nesse plano de ação, a empresa teria um retorno financeiro maior do que o investimento que ela fez. Então, realmente foi vantajoso, né? A empresa investiu R$8.000 e em um ano se pagou e ainda teve lucro, né? Então, foi um trabalho, um resultado bem satisfatório. E como conclusão, né, evidenciou que o acompanhamento e o controle de um processo, por mais simples que seja, é primordial para que se possa ter êxito em seus resultados. Qualquer falha durante uma etapa implica no não seguimento adequado das etapas posteriores, principalmente na produção de biscoito tão complexo em seu processo, como é o caso do creme crack. E com a realização desse trabalho, foi possível proporcionar à empresa melhorias em seu processo produtivo, né, na linha do biscoito estudado, obtendo-se um aumento de 0,6%, né, em sua produtividade, que representa um ganho de 1.600 kg de biscoito por ano. Aqui está o anexo, né, do checklist que foi aplicado durante esse estudo. E obrigada, gostaria de agradecer pela oportunidade de passar um pouquinho o resumo desse artigo. E qualquer dúvida, aqui está o meu contato. E não deixem de ler o artigo lá no livro Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos.